Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais, tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia, então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Virgem, iniciamos a sua consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Se você caiu por acaso nessa leitura, acompanhe até o final que eu vou passar detalhes, especialmente como anda a sua energia. O tarô de Virgem hoje vai revelar que alguém na sua família com a letra A vai passar por algo com ela e eu vou revelar hoje no decorrer dessa leitura. Estou falando isso porque nós iniciamos aqui com a presença da Lua, da Montanha e também com a Princesa de Ouros. Isso aqui representa muito com a Lua questões emocionais do clã familiar. Isso pode ser um bloqueio ancestral, alguém que via sendo evitado, silenciado, empurrado para um inconsciente familiar, exatamente porque a partir de hoje você está sentindo que tem um vento novo soprando e que você quer mudar as coisas e os últimos acontecimentos. Falo isso também pela presença do 8 de paus, que mostra as coisas que estavam paradas entre você e esse ente querido, e que agora está anunciando com 8 de paus notícias rápidas, conversas para ajustar o pingo nos is. Pode ser mensagens que chegam sem você pedir licença, que vai atingir justamente aqui com a presença da Lua, que fala muito do ciclo da família, do aconchego e também do ciclo feminino sobre um posicionamento. Parece que alguém está querendo mudar uma dinâmica. E isso pode ser em relação ao que precisa revelar sobre um conflito, já que nós temos os 5 de paus, que ambos vêm enfrentando. Isso pode ser um conflito que levou vocês a destruir a relação do outro, destruir a reciprocidade, causar uma tensão, uma divergência, até porque nós temos aqui a presença do 5 de paus nas questões que precisam ser trabalhadas. Isso pode ser você e esse ente querido, uma ferida interna, um embate que sempre toca fogo no ambiente, e agora é como se ambos estivessem aprendendo a separar, a reorganizar as forças em excesso. Também podemos estar falando que esse laço familiar pode ter trazido questões que antes vocês sustentavam, talvez por birra, talvez por ego, talvez por não querer dar o braço a torcer. Pois bem, hoje está chegando na tua família uma verdade que vai explodir. Um silêncio precisa acabar. E aqui vai ser obrigação de todos, agora nessa época de confraternização, colocar tudo isso em pauta, porque a Lua sempre traz a sensibilidade e é como se alguém não quisesse mais resistir ao movimento de se entender com você. Tem uma firmeza chegando aqui, uma ação, um ato para evitar um conflito eminente que perdurou o ano todo na estrutura, na base familiar. E eu falo isso porque no topo da sua mandala nós temos aqui um cavaleiro de espadas que trata muito sobre a chegada de boas novas, uma rapidez casando com o 8 de paus, onde o destino, a história da tua família vai mudar. Tem uma forma direta, objetiva de vocês
fazer o movimento cortante para deixar de lado a picuinha, a birra, e isso pode ser justamente uma atitude, cavaleiro de espadas, que vocês precisam a partir de agora. Se você quer encerrar de uma vez por todas isso que está acontecendo no teu laço familiar, escreve aqui nos comentários: eu encerro todo desentendimento. Repetindo, eu encerro todo desentendimento. Tem um arquétipo aqui em relação à mente, a aceleração máxima, até porque nas questões do oculto, esse 8 de paus, ele me fala sobre um movimento rápido, em que o coração está tentando acompanhar aquilo que se fala, e para isso precisa ter discernimento nas mensagens, nas conversas paralelas, nas escolhas que foram feitas, e com certeza tem alguém não querendo mais ficar em desafio na fala, na comunicação com você, ou seja lá com quem for na sua família. Nas questões aqui do passado, nós temos aqui a Lua, que atinge diretamente o laço familiar, que carregam coisas do passado, que vão deixar de lado uma confusão emocional, segredos, medo de perder a relação do outro. A Lua, ela fala de algo que foi sentido, mas nunca foi confirmado, e hoje essa pessoa confirma que não quer mais ficar nesse tipo de situação com você. Então começa a perceber que agora todo tipo de vazamento energético na casa, na estrutura, acaba. Se você quer banir esse tipo de vazamento na sua casa, escreve aqui nos comentários: eu encerro vazamentos energéticos. Repetindo, eu encerro vazamentos energéticos. O raio-x da tua leitura também vem falando que pessoas não vão poder fugir do impacto, vão ter que respirar fundo, vão ter que se libertar, porque amanhã vocês vão estar mais unidos do que nunca, porque aqui tem algo que conecta vocês profundamente, e o campo familiar está muito ativo. Tem um marco que vai fazer a diferença após um pico de tensão, justamente aqui pela lâmina do Cavaleiro de Espadas. Porém, nós temos alguém agindo em querer resolver as coisas, e psicologicamente esse arquétipo vai trazer a cura de mentes feridas, de mentes que sempre estão no processo de aceleração. Outro ponto também extremamente importante na sua leitura aparece aqui em relação ao naipe de fogo vinduplicado, ou seja, se antes havia alguém insistindo, ou de uma forma indomável, hoje essa pessoa se mostra consciente de que precisa deixar esse lado indomável de lado, porque o que está prevalecendo aqui é a família. Temos aqui uma vontade de colocar as situações finalmente em ordem, e às vezes esse excesso de fogo causava um conflito no ambiente, uma reação reativa, ou alguém ficava sempre na defesa constante. Pois bem, agora esse tipo de competição, para quem chama mais atenção, acaba, porque arquetipicamente eu vejo o instinto do estado bruto, que não havia colo, agora tendo colo da base da família. Sobre as questões aqui da mente, nós temos aqui um naipe de espadas que aparece também. A mente está muito ativa, está muito vigilante, está muito afiada, e eu vejo que também vai servir para cortar diálogos mal interpretados, pensamentos obsessivos, necessidade de não tentar entender o lado do outro. Eu sinto que tudo isso vai ser cortado agora na reta final de dezembro, e logo mais você vai ver o quanto essa família vai voltar ao cenário de governância, de estrutura, de base, de império, permanecendo um equilibrado na relação, no coletivo, com o outro. Também eu estou sentindo aqui com a presença no oculto, no fundo do deck, com a princesa de ouros, uma situação que às vezes não fica tão concreto. Talvez tenha sido pessoas que ficam na fantasia, na imaginação, e não colocam a mão na prática, não fazem algo palpável para responsabilizar aquilo que pisou na bola, que falou demais. Então eu vejo que a presença dessa princesa de ouros, ela vai trazer aqui uma reorganização na família,
uma reestruturação na saúde, porque querendo ou não, esse tipo de atrito causa questões aqui de problemas na saúde, na estabilidade, no dinheiro. Por isso que essa princesa de ouros se encontra aqui no fundo do deck. E sobre as questões aqui que está faltando, eu sinto falta, pelo menos no primeiro nível, do naipe de copas, né? Elemento das emoções, das águas. E isso pode ser uma ausência, talvez uma falta de acolhimento que vai ser ajustada entre você e esse ente querido, que começa com a inicial A. Pode ser uma dificuldade de falar aquilo que sente, e agora essa pessoa vai conseguir destravar isso, porque o 8 de paus ele traz essa fala do sentimento real, deixando de lado aquelas emoções que foram engolidas. E é como se agora a tua família estivesse retirando todo tipo de negatividade. Quer retirar isso da sua vida, da sua estrutura, da sua casa, do seu lado, do seu trabalho? Escreve aqui nos comentários: eu retiro permissão de qualquer energia negativa. Repetindo, eu retiro permissão de qualquer energia negativa. Dá para ver que a família tem um amor muito grande, porém, com a ausência do naipe de copas, esse amor não vinha sendo verbalizado e, consequentemente, gerava um choro reprimido. Aqui existe sim afeto, amor, porém, ambos precisam respeitar o espaço do outro nesse campo familiar. E agora é como se ambos estivessem aprendendo a sentir que as coisas podem ser melhoradas e tirar de uma vez por todas aquele cenário perigoso, explosivo. E isso vai trazer com certeza a capacidade de um se colocar no lugar do outro a partir de agora. Se tinha uma conexão, deixa teu like, o teu joinha, que isso ajuda o canal a crescer, e sem contar que isso volta duplicado para você. Sentiu que algo ressoou? Escreve nos comentários: essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo, essa leitura está ressoando com o meu momento. Até porque está chegando confirmações, rainha de copas, vocês voltando a fazer um brinde na relação de vocês, colocando a carruagem para andar, buscando um lugar seguro, eliminando aqui a falta de trabalho em equipe, 3 de ouros. Agora vocês saem da cruz à espada, começam a avançar na comunicação, 8 de paus, deixa o medo, o temor, o pavor da lua de lado, para deixar também essa briga, esse cabo de guerra do 5 de paus, superam aquele obstáculo intransponível com a montanha, encontrando forças de dialogarem de uma maneira rápida, cavaleiro de espadas, e começam a investir na terra, na relação que vocês querem ter futuramente, e numa vasta colheita com a princesa de ouros. Muito obrigado às pessoas que estão fazendo doações para esse canal via Pix. Caso você queira contribuir para que esse canal se mantenha, aponta o seu celular para o QR Code que vai diretamente para o Pix do canal. Seu arcanjo solicita humildemente uma vela branca e que você escreva esse mantra nos comentários: eu recebo expansão divina. Repetindo, eu recebo expansão divina. Gratidão, te aguardo no próximo momento.